A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que a gloriosa paz de Deus abunde, venha ser derramada em nossos corações hoje e sempre. Nós temos que lutar a possuir mais e mais a paz de Deus, né? Que venhamos desejar que a paz de Deus venha encher e transbordar nos nossos corações. Pois somente a paz de Deus, somente a paz de Deus, ela é poderosa para guardar os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, do contrário, sem a paz de Deus, que é Cristo Jesus, paz essa que nos reconcilia com Deus, que desfaz desfaz a inimizade do homem, entre o homem e Deus, e muito mais, infinitamente, muito mais. A paz de Deus, ela ultrapassa, suplanta toda e qualquer compreensão humana, e nós devemos examinar as Escrituras para que venhamos ter compreensão a respeito da paz de Deus. Não buscar a paz de Deus, não possuir a paz de Deus, é muito mais perigoso do que nós possamos imaginar. E a minha fala tem por objetivo de tão somente fazer o que houve a pensar. Por exemplo, muitas vezes nós conversamos uns com os outros, no diálogo, uns com os outros, nos é dito coisas que nos levam a dizer assim: olha, eu não tinha reparado isso. Por mais que nós já tenhamos lido todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, ainda que tenhamos lido, examinado várias vezes, tem muita coisa. As Escrituras é uma fonte inesgotável, e nós devemos examinar as Escrituras com o principal propósito da vida eterna. O Senhor nos transporta, nos salva, nos tira lá das trevas para a sua maravilhosa luz, e Ele nos tira, e depois de nos tirar, nós temos que caminhar na sua luz, nós temos que, é da nossa parte, é da nossa responsabilidade crescer na graça e no conhecimento, para que não venhamos perder essa maravilhosa salvação com a qual Deus nos salvou. Então temos sim responsabilidades, ainda que ainda o mais fracote de todos, é possível sim ele guardar a palavra do Senhor, como foi dito a uma das 7 igrejas, como foi dito a um dos pastores das 7 igrejas lá na Ásia: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Então, amados irmãos, assim como o primeiro Adão lá no jardim, no paraíso do Éden, ele recebeu da parte do Senhor pelo menos a dupla responsabilidade, assim também nós temos responsabilidades, e são várias, e nós só podemos desincumbir e pôr em prática as nossas responsabilidades com auxílio da bendita graça de Deus, porque de nós mesmos nós não somos capazes, não somos. E é bem provável que a primeira experiência que nós devemos ter ao render-se a Cristo, o Evangelho, é a experiência que nos leva a compreender, a aprender que de nós mesmos nós não somos capazes. De nós mesmos é impossível. Então é necessário passar por essa experiência para adquirir essa compreensão de que de nós mesmos nós não somos capazes e de que nós dependemos da graça de Deus. A primeira coisa a aprender é de nós mesmos nós não somos capazes e temos responsabilidade. A um Senhor, pelo menos uma responsabilidade todos nós temos, pois a um Senhor deu 1 talento, a outro Ele deu 3 e a outra Ele deu 5. E ao Senhor dos senhores, e ao juiz dos vivos e dos mortos, nós há de prestar contas. Então, se o Senhor te deu 3 talentos, Ele vai te pedir 6. E ai de nós se nós não tivermos a quantidade de talento que o Senhor nos pediu. Ai de nós. Então é possível crer, pelo que diz as Escrituras, que muitos crentes, bons crentes, muitos crentes quer dizer, serão lançados na condenação eterna por ter sido omissos. E nós temos que ter muito cuidado para não fazer parte da classe de crentes que serão lançados na condenação eterna por ter sido omissos. Então é urgente que nós venhamos confirmar a nossa vocação e a nossa eleição,
como diz nas escrituras, um dos apóstolos, confirmai a vossa vocação e a vossa eleição, fazendo assim jamais tropeçareis. Então, do contrário, irmãos, estaremos sujeitos a tropeçar, ou tropeçaremos sim, se nós não confirmarmos, né, a nossa vocação e a nossa eleição. Nós vamos tropeçar sim. Uma coisa não substitui a outra, né? Confissão positiva não invalida as responsabilidades que o Senhor Deus nos deu. Não invalida. Esquece que não invalida. Então, irmãos, pelo menos uma responsabilidade, um talento, um dinheiro, todos nós possuímos, né? E ao Senhor juiz, ao Senhor Deus juiz dos vivos e dos mortos, nós vamos de prestar contas, né? Então, por exemplo, lá no jardim, no paraíso, né, o Senhor Deus não colocou lá o homem Adão e a sua companheira disjuntora, a sua auxiliadora. O Senhor Deus não os colocou lá para ficar deitado numa rede de braços cruzados, numa boa vida, né? Mas sim, se observarmos, o Senhor deu a dupla responsabilidade ao homem de lavrar a terra e de guardar o jardim. Lavrar a terra e guardar o jardim. Bom, é possível que eu possa estar enganado, mas depois eu vou conferir e vou postar o versículo. Então, amados irmãos, e nós que somos participantes, isto é, se nós somos participantes do reino de Deus, nós temos responsabilidades, né? Nós temos responsabilidades. E é um perigo, irmãos. É um perigo nós não ter consciência de que nós temos responsabilidades. Nós temos tarefas, trabalho a fazer. E o Senhor da Seara, o patrão, ele vai nos pedir conta, né? Mas bom, então, amados irmãos, voltando ao assunto inicial, que eu já nem lembro mais, né? O Senhor nos salvou, nos transportou lá do mundo de trevas, do reino das trevas, para a sua maravilhosa luz. E nessa luz de Deus, nela nós devemos caminhar, né? Devemos caminhar. E um resultado da maravilhosa luz de Deus em nós, é que essa luz, ela tudo clareia. Ela traz a luz, ela revela, essa luz revela, né, as nossas más obras, né? Aquilo que nós nem sonhamos, nem imaginamos que há no nosso coração, né? Então, quanto ao coração, partindo do princípio da verdade que diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, né? Então nós podemos crer e afirmar que nos nossos corações há coisas terríveis, mas terríveis mesmo, né? E a nossa sorte é o Senhor Deus que está no domínio, que está no controle de todas as coisas. Pois se o Senhor Deus entregar a nós e aos nossos filhos aos sentimentos perversos, malignos que há em nossos corações, oh irmãos, já era. Se o Senhor nos entregar, já era, né? Ninguém mais poderá nos salvar. Ninguém. Nenhuma organização, né, de combate ao álcool, à droga, né, e outras coisas mais. Nada nessa vida pode libertar o homem, se o Senhor Deus o entregar. E o Senhor Deus entrega, irmãos, tanto a não crentes como crentes, né? O Senhor Deus entrega, né? Por exemplo, nós podemos comparar os desejos como a sagacidade de uma serpente, né? Para quem conhece serpente, é o animal, segundo as escrituras, mais sagaz, mais sutil entre todos os animais. Por vezes me aconteceu de estar assim lá na roça, na horta, no mato, e estar bem perto de uma serpente e não dar conta, nem perceber, porque ela não emite, dependendo da serpente, ela não emite sinais de que está ali, Já tem uma outra serpente, aquela que bate o chocalho, é quando ela se sente ameaçada, porque nós não damos conta, Ela está ali sutil, sagaz, no seu lugar, e se nós aproximarmos, ela se sente ameaçada e ela emite um sinal de alerta, batendo o seu chocalho. Para quem já ouviu chocalho, batida de chocalho de serpente, sabe que não há uma sensação tão estranha e tão horrível, arrepiante, do que o barulho, do que o escutar o chocalho de uma serpente. É de arrepiar, só de pensar já é de arrepiar, Então, uma certa feita eu estava indo da roça para a cidade, estava indo a pé. Então tinha um atalho, quase chegando já no Bom Jesus do Bagre, tem um atalho que passa no meio do pasto, Bom, voltando ao assunto. Então, quando eu estava passando por esse atalho, sem imaginar, sem sonhar, sem imaginar, eu passei bem próximo de uma serpente, uma cobra coral não, esqueci o nome da serpente agora.
Quando eu passei bem perto dela, ela estava na beira do caminho, um caminho muito estreito. Os irmãos sabem que aqueles trilhos, aqueles caminhos no meio do pasto, eles são bem estreitinhos, né? Então quando eu estava passando aquele caminho bem estreitinho, bem assim na beira do caminho, estreito, em um mato, uma moita de mato, ali estava uma serpente venenosa. Quando eu passei, ela soou, bateu o seu chocalho, né? Então, irmãos, a serpente ela é sagaz, né? Muito sagaz. E não é diferente, irmãos. Não é diferente com os desejos, né? Podemos ser traídos com muita facilidade pela sagacidade dos desejos, né? E podemos ser traídos com muita facilidade pelo nosso enganoso coração, né? No entanto que as Escrituras faz recomendações, e as recomendações das Escrituras, irmãos, da parte do Senhor Jesus e dos apóstolos, são muito sérias, e é para o nosso próprio bem. São recomendações, a vigilância, a ter cuidado, né? Muito sérias mesmo, né? Então o que acontece? Por exemplo, não deis lugar ao diabo, não deis. E é possível também dar lugar a Satanás. Se Satanás entrar no coração, irmãos, ele domina. E as consequências, irmãos, são imprevisíveis, ninguém sabe, né? Os irmãos lembram, né, que Judas Iscariotes, e Jesus disse a Judas Iscariotes, né, por que deste lugar a Satanás no teu coração? Vai e faz o que tem que ser feito. Judas já havia dado lugar a Satanás. Satanás já tinha entrado no coração de Judas, né? Então, Judas cometeu, né, o mais terrível e cruel pecado. Então, amados irmãos, quando nós olhando para esse quadro, para essa lição de advertência a não ser seguida, né, deve nos causar temor e tremor, né? E as Escrituras têm exemplos, irmãos. As Escrituras não só diz assim, faça assim e não faça assim, mas ela também nos apresenta registros de fato das consequências. Então nós sabemos e devemos, se sabemos, devemos considerar, abraçar e levar a sério as recomendações. Porque se a antiga serpente, se Satanás abocanhar um crente, com a permissão do Senhor Deus, né? Porque nada acontece sem antes o Senhor Deus não permitir, né? Como diz as Escrituras em um certo lugar, nos afirma que Satanás, né, ele está como um leão faminto, rugindo como um leão, né, ao nosso derredor, à procura de oportunidade para quem possa tragar. Em todo o tempo, irmãos, ele está ao nosso derredor, à procura de oportunidade. E muitos de nós vivemos descuidados, irmãos. A nós, o nosso mundo pertence ao descuido, à falta de vigilância. Nós cochilamos e nós dormimos. A nossa sorte, irmão, é as misericórdias do Senhor Deus. A nossa sorte é que o Senhor Deus estabeleceu tempo para todas as coisas. Há um tempo dado por Deus para que nós, o homem, venha se arrepender do seu pecado e venha se converter, venha converter de todo o seu coração ao Senhor Deus, ao Senhor que nos amou e com seu sangue nos comprou, né? Então, amados irmãos, Ele nos fez propriedade dele, participante do seu reino. Mas só que agora nós temos que estar atentos e apercebidos, vigilantes, e dar crédito da palavra do Senhor nas Escrituras, os conselhos do Senhor, as advertências do Senhor contido nas Escrituras Sagradas. Então, amados irmãos, não deis lugar ao diabo. Não deis, diz as Escrituras, né? Diz o apóstolo, não deis lugar ao diabo. Então, amados irmãos, e também não devemos dar de maneira alguma estar vigilantes e atentos para que Satanás, através do engano, manipulador, sagaz, a velha serpente, né? Nós temos que ter muito cuidado, porque nós podemos abrir a porta para ele, a porta do nosso coração, e convidar ele para ele entrar. Porque ele não vem, irmãos, de forma assustadora e apresentando as consequências, apresentando aquilo que ele vai fazer, né? Ele não vem apresentando essas coisas. Não. Ele vem em formato de anjo de luz, com a aparência de ser vindo da parte de Deus, com a aparência de ser de Deus, a aparência de piedoso. Os irmãos lembram quando Satanás falou com o Senhor Jesus através de Pedro, né, que Deus tenha misericórdia de ti, ou compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Então, amados irmãos, a primeira já chegou dizendo que Deus tenha compaixão de ti, né? Então chegou de forma sutil, sagaz, né, para tentar surpreender o Senhor Jesus. E não é diferente, irmãos. Não é diferente. A metodologia, as características do inimigo de Satanás, a velha serpente, são as mesmas, né? Basta nós dar uma olhadinha lá para o encontro da serpente com Eva, né? Então nós vamos ver ali o padrão. Os métodos de Satanás que são o mesmo, né? Chega com perguntas, com doçura, e através de pessoas, irmãos, que nós menos imaginamos. A aparência não desperta nenhuma suspeita. É através do marido, através da esposa, através do filho, através do pai. Por exemplo, recentemente estava assistindo o testemunho de uma irmã crente, mais crente, com a aparência de crente mesmo, e pela fala dela. Então, amados irmãos,
Interessante o testemunho dela, que me chamou a atenção, é que há muitos anos atrás ela estava desempregada. Então ela estava orando a Deus, pedindo ao Senhor Deus que abrisse uma porta de emprego para ela, né? Então, uma porta de emprego foi aberta e foi confirmada por revelação da parte do Espírito Santo de Deus, né? Então ali abriu a porta, uma porta de emprego, e foi confirmada que era vinda da parte do Senhor Deus, essa porta de emprego. Então essa irmã foi lá trabalhar. Só que nessa empresa era obrigatório o uso de calça, né? E como uma igreja onde ela congregava não permite, aí o que acontece? O Senhor deu-lhe sabedoria e graça a ela, que ela conversou com o chefe. Foi uma forma, irmãos, foi um testemunho maravilhoso, segundo o meu parecer, né? Então o chefe permitiu a ela trabalhar de saia, né? E aí ela foi trabalhando. Mas a porta, irmão, inicialmente foi aberta pelo Senhor Deus e confirmada, né? Foi confirmada. Houve a confirmação. Então passou-se os anos, irmãos. E aí ela foi cometida de uma enfermidade. E logicamente essa enfermidade foi o Senhor Deus que permitiu. Se aconteceu, o Senhor Deus que permitiu, né? E aquilo que o Senhor Deus permite, seja agradável e desagradável, ou desagradável, tem propósitos. Então, essa irmã estava tendo dificuldade para trabalhar, porque me parece que ela estava sentindo muitas dores, né? Então o que acontece? Aí anos depois, aí o seu esposo, o seu marido, né, que também é crente, ele chegou a ela e fez uma proposta a ela para ela deixar aquele emprego, né? E a proposta, irmãos, foi, só de ouvir dá para entender que foi muito boa. Mas só que tem uma coisa, irmão, pelo que eu entendi, a irmã esqueceu do princípio, do começo, que aquela porta de emprego, quando ela estava na necessidade, aquela porta de emprego foi aberta pelo Senhor, né? Então, amados irmãos, quando nós entramos por um caminho que o Senhor nos direciona, nós, custe o que custar, nós temos que ir até o fim, né? Então essa irmã estava sentindo muitas dores devido à enfermidade. O seu marido, de fora amável, gentil, fez uma proposta a ela, né? Falou assim: olha, sai desse emprego, deixa esse emprego, que eu vou abrir um pequeno comércio para você, né? E aí aconteceu. Provavelmente, pelo que eu entendi, ela não consultou o Senhor. E provavelmente, se o Senhor Deus como permitiu a enfermidade, certo é que o Senhor Deus tinha propósitos, né, através daquela enfermidade. Então é possível crer, irmãos, no final do testemunho, é possível crer que ali a proposta não era oriunda do marido dela, era de Satanás, para que ela deixasse aquele caminho da vida profissional que o Senhor Deus havia direcionado há anos atrás. Aí, bom, a proposta do marido, do esposo, foi agradável. Imagina ter o seu próprio negócio, o seu comércio, né? Que coisa agradável, né, irmãos? Então assim aconteceu. Ela saiu do emprego, deixou o trabalho, e ali ele abriu um comércio. Mas só que, irmãos, nesse comércio, pequeno comércio, vende tudo: arroz, feijão, batata, óleo, sal. Mas tem uma coisa em especial, em particular, quer dizer, no meio de todas as mercadorias, que é a bebida alcoólica, né? Então, por causa da venda, crente, irmãos, custe o que custar, crente, uma das coisas, né, compravam e vendiam nos dias de Noé. Então, amados, tem que ter muito cuidado com aquilo que nós compramos e com aquilo que nós vendemos, né? Então, o que acontece? No comércio da irmã, colocado imposto pelo seu marido, pelo seu esposo, havia bebida alcoólica. E a igreja e o pastor, né, isso é compreensível, é indiscutível, irmão, né? Não tem como discutir. Crente vender bebida alcoólica e outras coisas mais, né? Então, o regimento da igreja não permitia isso, a venda de bebida alcoólica. Então o que aconteceu? Resumindo, ela aceitou a boa e agradável proposta do marido, mas sem imaginar, sem saber e sem esperar, né, ela teria que vender bebida alcoólica. Teria, entre aspas, né? O seu marido, ela tentou, explicou ao seu esposo, a seu esposo falou assim: não tem como, tem que vender bebida alcoólica, né, porque é uma mercadoria que vende bem, né? Mas aí ela cedeu, né? Ela cedeu a proposta do marido, a conversa do marido. Porque tem marido, irmãos, marido tem homens e mulheres, todos dois, que são crentes, parecem ser crentes, são virgens, mas não são virgens sábias, são virgens loucas, e se manifestam pelas suas más obras, né? Se a árvore é má, irmãos, esquece que ela vai produzir mau fruto, nunca vai produzir bons frutos, não adianta, né? Então, como diz o Senhor Jesus, não julgueis pela aparência, julgai segundo a reta justiça, né? Então, amados irmãos, aí ela não teve como desfazer, não vender bebida alcoólica. E por vender bebida alcoólica, ela foi suspensa, excluída do hall de membro. Irmãos, e isso é compreensível. Nós, crentes em Cristo Jesus, os da fé, nós sabemos que essa atitude da igreja, da direção da igreja, foi justa, né? Então a irmã estava ali, caiu diante de uma situação complicada. Ela tinha que escolher ou desobedecer o marido, não vendendo bebida alcoólica, né, e manter comunhão com o corpo de Cristo,
né, com a igreja, participar da ceia do Senhor. Então, ela opinou por permanecer vendendo bebida alcoólica, agradando o seu marido. Agora, irmãos, é possível sim crer que a ação, atitude, as palavras do esposo dessa irmã não são humanas. Não é do homem. Não é do homem. É possível crer sim que é da parte de Satanás. Então, amados irmãos, todo cuidado é pouco, né? Ser crente não é o suficiente. Ser crente virgem não é o bastante. Tem que ser crente virgem, sábias, prudentes, sensatas, né? Ser servos do Senhor não é o suficiente. Porque o Senhor nos deu responsabilidade na sua seara e partiu e foi para bem longe, lá para o céu de Deus, onde a mente humana não pode alcançar. E esse Senhor, ele há de vir, irmãos. Ele virá, né? Para tratar conosco, para que nós venhamos prestar conta a Ele. Ele vem, irmãos, Ele vem. Então, ser servo não é o suficiente, porque... Então, ser crente somente, irmão, não é o bastante, não é o suficiente, né? E muitos, irmãos, muitos são crentes insensatos, que dão com muita facilidade lugar a Satanás, que dão lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo, né? Tem que resistir ao diabo, né? Resistir ao diabo. Então, nesse caso, irmãos, veio a proposta diabólica, maligna, através do esposo. A irmã o ideal é a irmã resistir, desagradar ao marido, né? Porque a mulher tem que ser submissa ao marido, é aconselhada a ser submissa ao marido, como a igreja, a noiva do Cordeiro, é submissa a Cristo, ao seu Senhor, né? Há um exemplo, uma referência, né? Então, amados irmãos, o que acontece? Todo cuidado é pouco, irmãos. Filhos dão sim lugar a Satanás, pais e mães dão lugar a Satanás e ao diabo. O diabo é o acusador, né? Satanás é o tentador, que cria situações tentadoras, né? É o enganador. Satanás é o enganador, né? Ele trabalha, ludibria, né, através da mentira, o pai da mentira, né, para levar o crente a cair no engano, em desobedecer a palavra de Deus, como Adão desobedeceu, né? Então, o que acontece? E o diabo é o acusador. Então, amados irmãos, há um conselho na palavra do Senhor, uma ordem: resistir o diabo, e ele fugirá de vós, né? Então, ali o Senhor Jesus viu que era Satanás e repreendeu, não a Pedro, mas a Satanás, para trás de mim, Satanás, né? E Satanás conhece somente as coisas dos homens, irmãos, e não os mistérios de Deus. Que pode compreender os mistérios de Deus é somente o crente espiritual, a quem o Senhor revela os seus mistérios, dá entendimento, compreensão para compreender os seus mistérios, né? Então, para trás de mim, Satanás, né, que compreende somente as coisas dos homens, a bebida e outras coisas, muitas outras coisas. Pois bem, amados irmãos, em Cristo Jesus, voltando ao assunto, no momento, é agora que eu estou começando a aprender essa verdade, começando a aprender de que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Quem? Somente o Senhor Deus é quem sonda e conhece o coração. É somente o Senhor Deus, somente Ele é quem sonda e conhece o coração. Mas bom, então, lembrando lá no capítulo 17 do Apocalipse, onde nós encontramos, né, João admirou a besta com grande admiração, né, diz o texto sagrado. O texto sagrado diz que João admirou a besta, a prostituta, quer dizer, vestida de púrpura. O seu vestido era de duas cores, cor púrpura e escarlate, azul e vermelho, né? E essa prostituta estava montada sobre uma besta. E João, quando a viu, admirou-a com grande admiração. E eu estou um tanto admirado, confesso que estou um tanto pasmo e também admirado. Pasmo e admirado, e admirando como o coração é enganoso. O seu coração, o meu coração, o coração do homem é muito mais enganoso do que nós possamos imaginar. E somente o Senhor Deus que sonda e conhece o coração. Então, por que eu estou admirando e pasmo? É porque manifestou coisas em mim, provenientes do meu enganoso coração, né, que me fez ver e enxergar que verdadeiramente enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E nos faz lembrar também um certo lugar que diz nas Escrituras: maldito é o homem que confia no homem, né? Se isso é necessário, a gente nós adquirimos compreensão sobre essa verdade, que diz: maldito é o homem que confia no homem. Então a gente tem que primeiro adquirir compreensão para não cair no engano, né? Que por falta de compreensão das verdades de Deus, nós caímos sim no engano, cometemos engano e levamos e prejudicamos a outras pessoas também, né, espiritualmente. Mas bom, aí voltando ao assunto, eu estou um tanto pasmo e admirado, né, com
com a capacidade do nosso coração, né, de enganar. Ele é enganoso de natureza, ele é enganoso. Mas esse engano supera qualquer expectativa. Então, quando nós temos essa compreensão, creio eu, estou falando segundo a minha fé, então nos leva a depender mais e mais da paz de Deus, né? Aí nós vamos... Então, o que eu faço? Aí surge a pergunta, quando nós enxergamos que o nosso coração é verdadeiramente enganoso, então o que acontece? Nós vamos fazer a pergunta, o que é que eu faço? Né? É igual o jovem rico, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Algo fez ele fazer essa pergunta, né? Então, se nós compreendemos, quando nós compreendemos que enganoso é o nosso coração, e que nós não somos capazes de nós mesmos suplantar o engano proveniente do nosso coração, aí nós vamos fazer a pergunta, né? O que farei para escapar dos enganos provenientes do meu próprio coração? Aí as Escrituras, o livro da verdade, nos apresenta a resposta. E nós, segundo a minha fé, pelo que diz as Escrituras, é somente a paz de Deus. E a paz de Deus guardará os vossos corações, em outra tradução diz assim, os vossos sentimentos, né? E os vossos pensamentos. Isso é a nossa mente, coração e mente. Então, é necessário crer que somente a paz de Deus, esquece, que é somente a paz de Deus é quem pode guardar o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. O nosso coração e a nossa mente. Do contrário, o coração e a mente vai estar desprotegido, vulnerável, né? E há um tempo para todos os propósitos, bons e maus, agradáveis e desagradáveis, para todos os propósitos há um tempo determinado pelo Senhor Deus, né? Então, podemos entender da seguinte maneira. Nós crentes vamos, por falta de sabedoria, que resulta na ignorância, por ignorância, nós vamos brincando, desprezando os conselhos do Senhor, não examinando as Escrituras, vai brincando, não produz frutos, os frutos que o Senhor espera e deseja de nós. Aí o que acontece? Fim do tempo, vem o julgamento. E quem brinca e despreza os conselhos do Senhor, quando vier em julgamento, é lógico e claro que o resultado será negativo. Né? Será achado em falta. Não tem como, né? Então, aí a coisa complica. O Senhor Deus entrega. Entrega. Os irmãos lembram. É uma passagem... Mas bom, os irmãos lembram capítulo 5 de 1 Coríntios? Daquele moço lá na igreja de Corinto, né? Que cometeu aquele pecado lá, incesto, sei lá, né? Capítulo 5, verso 1, verso 2, verso 3. O resultado é que aquele moço, que aquele crente, membro da igreja, ele foi entregue a quem? Ele foi entregue a Satanás. Foi entregue a Satanás. Com que propósito? Primeiro propósito, para a destruição da carne e para que o espírito dele fosse salvo no dia do Senhor. Então, amados irmãos, não é difícil. Às vezes nós fugimos, não interessamos buscar compreensão de certas citações nas Escrituras, de muitas citações, é porque são assustadoras, são espantosas, são chocantes. Imagina crer que um crente, por ele ter pecado, ele entregue a Satanás para a destruição da carne. Isso é um tanto chocante, um tanto apavorante, né? Devido a uma ideia firmada na nossa mente, uma ideia que produz a ideia de que o Senhor Deus é somente bom. Ele é somente bom, né? A bondade de Deus é um só dos vários caráteres de Deus. Ele é bom, mas ele também é justo. Ele é juiz, né? Então, amados irmãos, e por falta de compreensão, né, nós fugimos, nós não interessamos, nós desprezamos, né? E é notável, irmãos, que nós estamos desprezando sim as Escrituras. Escrituras estas que nós deveríamos examiná-la com diligência, com dedicação, mas com dedicação mesmo, com o propósito da vida eterna, né? Os irmãos sabem disso, nós sabemos disso, né? Então o que acontece? Então lá nós encontramos Paulo, né, ordenando que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. Ali, irmãos, é sinal do amor e da misericórdia do Senhor Deus, né?
Como diz o Senhor Jesus anteriormente, é melhor entrar na vida eterna aleijado do que tendo o corpo perfeito, né? E vir ser lançado no inferno, na condenação eterna. Né? Qualquer um de nós, por mais apavorante que seja a pergunta, irmãos, qualquer crente vai dizer assim, não, é lógico, é claro que eu prefiro entrar na vida eterna aleijado do que ter um corpo perfeito, bonito, formoso e ser lançado na condenação eterna. Todo e qualquer crente, né, vai dizer dessa maneira. E o Senhor Jesus disse, é melhor entrar na vida aleijado. É algo que nós temos que parar para meditar nesse aleijado, né? Nesse aleijado. Então ali Paulo ordena, irmãos. Não é uma opção, não é uma coisa para escolher. Diz para ele aí, para ele escolher. Não, não foi isso não. Paulo não disse não. Paulo ordenou, em nome do Senhor Jesus, que o tal fosse entregue a Satanás. Então, irmãos, é claro que isso é assustador e chocante, né? Nós lemos assim, para meditar, a gente não quer meditar pelo fato de ser chocante. Isso digo eu, né? Então já há outras passagens nas Escrituras, né, que nós nelas meditamos com prazer, com alegria. A gente comenta, né? Já outras nem tanto. Mas isso é evidência de que nós devemos examinar as Escrituras, não segundo o nosso parecer, mas segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Então, amados irmãos, ali, aquela aparente crueldade de Paulo, ordenando que o tal pecador seja entregue a Satanás para a destruição da carne, aparente, irmãos, aparente crueldade, irmãos, é evidência do amor de Deus, do amor e da misericórdia de Deus para aquele pecador, irmãos, para aquele irmão da igreja, né? Como assim? Uai, a evidência da misericórdia e do amor ali está no propósito final, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmãos, seja qual for o sofrimento aqui nessa vida, não se compara, não há sofrimento nessa vida que se possa comparar com o sofrimento eterno, da morte eterna. Não há. Então, provavelmente, ou é possível crer sim, que ao Satanás destruir a carne, o corpo, né, daquele irmão, a destruição da carne por Satanás, do corpo daquele irmão, não sei se é através de acidente, através de enfermidades, né, mas enfim, a destruição do corpo, da carne daquele irmão, resultaria na vida eterna, no alcançar a vida eterna. Imagine, irmãos, que loucura maravilhosa, né? É lógico que nenhum de nós almeja ou deseja passar pela destruição da carne, né, para alcançar a vida eterna, né? Isso é um outro assunto também, que eu nunca vi ninguém comentando não, que tem assunto que a gente foge dele, irmãos. Tem assuntos que, por insensatez, por ignorância, nós fugimos deles, né? Então, por exemplo, aquele que for achado em falta, que as suas obras for passada pelo fogo, né, e as suas obras forem somente palha e madeira, quando passar pelo fogo vai resultar em quê? Em nada, em cinzas, quer dizer nada, né? Não vai resultar nada para a salvação. E depois há uma afirmação nas Escrituras, logo a seguir, que diz que o tal será salvo pelo fogo. Irmãos, quem quer ser salvo pelo fogo? É um assunto a ser discutido. Não há nenhum crente que deseja ser salvo pelo fogo, né? Deseja ser salvo pela graça, né? Pela graça sois salvos, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? É um assunto, nosso. É um dos muitos assuntos que nós deveríamos discutir, meditar, e buscar compreensão da parte do Senhor Deus, né? Então, amados irmãos, e a gente pergunta, será que as nossas obras não é somente palha e madeira? Será, irmãos? Se for palha e madeira, quando passar pelo fogo, não vai sobrar nada, a não ser somente cinzas, né? Mas bom, então, amados irmãos, o coração é enganoso, irmão. Muito mais enganoso do que nós possamos imaginar. Muito mais, né? E eu estou pasmo, estou perplexo, né, e admirado com o meu enganoso coração. Cada um tem o seu. E esse coração é enganoso. Muito enganoso mesmo. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que toda árvore ela produz fruto, né? É a árvore frutífera, né? Então, baseado nos frutos que nós produzimos, nós podemos examinar a nós mesmos, julgar a nós mesmos, né? Então, amados irmãos, mais do que antes, é tempo de nós julgar a nós mesmos, avaliar a nós mesmos, examinar a nós mesmos, né?
Muitas das vezes, o nosso próximo, irmão, seja ele uma mula, ou seja ele um corvo, muitas vezes sai da boca do nosso próximo uma palavra de advertência, uma palavra de conselho, irmão, para o nosso próprio bem, né? E muitos de nós rejeitamos, irmãos. Muitos de nós rejeitamos, né? O nosso enganoso coração, né? Ele produz um comportamento, ele produz uma fala, né? Porque a boca fala de que o coração está cheio. Ali no meio daquele monte de palha, né? Pode ter um fruto mau, né? Aquele monte de palavras que não produz edificação, que não tem, né, nada para edificação. São flores, né? Em vez de usar palha, figura de palha, são flores. Aquele monte de flores, que perfume, aquelas palavras emocionantes, agradáveis de ouvir, né? Lindas, filosóficas, poéticas, né? Mas no meio delas, né, sai frutos mau, fruto venenoso, fruto que leva à morte, né? Porque o que contamina o homem, irmão, não é o que sai pela sua boca, não é o que entra pela sua boca, é o que sai. É o que sai, não é o que entra, né? E nós descuidamos com isso. Basta, irmãos, basta falar 10.000 palavras no dia, palavras agradáveis, num só dia, né? Se nós falarmos, corrigindo, se nós falarmos 10.000 palavras num só dia, 10.000, muitas palavras agradáveis, mas se no meio dessas 10.000 palavras, irmão, tiver uma palavra venenosa, contamina toda a massa, irmão. Contamina. Esquece que contamina, estraga tudo, irmãos, né? Então, amados irmãos, verdadeiramente enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E somente o Senhor Deus é quem sonda e conhece o coração. Somente o Senhor, né?